Sejam muito bem-vindos ao nosso Sulercast. Sou o Gabriel, coordenador de tecnologia. Eu sou a Renata, diretora pedagógica. Sejam bem-vindos ao Solarcast. Esse projeto, acredito que ele está iniciando aí da melhor forma, porque é a oportunidade da gente conhecer a nossa base, a nossa origem, e nada melhor do que falar desse momento inicial da nossa escola, do Suler Educação, ter aqui conosco a dona Cineide. Uma inspiração diária aí pra gente, todos os Oi, funcionários. tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, bem? nós estamos muito felizes de ter a senhora aqui conosco. Temos muitas dúvidas que não são só nossas, mas a curiosidade de muitas famílias, de muitos estudantes, principalmente aí as unidades que são mais novas, Sim, né? sim. Como o Suler Kids, o Suler Baby, o próprio Colégio Emília Marinho, que alguns conhecem a senhora desde pequenininho, Sim, né? sim. As famílias já estão vindo aí novas gerações, Sim. mas para as famílias que estão chegando, eu acredito que seja uma oportunidade de conhecê-la melhor. E muito obrigado por esse tempo aí, tá com a gente aí. Muito bom. Obrigada. Até porque nem todo mundo sabe, mas a dona Cineide é uma pessoa muito ativa Sim, dentro sim. do nosso colégio, então sim, disponibilizar esse tempinho para nós. A gente sabe que dentro da dinâmica da escola acaba sendo um privilégio, né, organizar dessa forma. Então a gente está muito feliz e já vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Dona Cineide, conta para nós, por favor, como que foi esse processo inicial de pensar numa escola? É algo que veio lá desde criança, desde pequena, ou não? Não, na verdade, não foi desde criança. Eu sou formada em comunicação social na parte de jornalismo. E aí, com o tempo, eu fui vendo assim, por que não entrar na área de educação, né? Então, eu comecei a pesquisar e acabei montando uma escola. Comecei com a educação infantil, comecei com poucas crianças, que para mim foi assim maravilhoso. Eu não esperava tudo isso. Eu comecei com 50 crianças para dar início na educação infantil. Eu construí a escola de educação infantil e aí comecei daí. Isso foi no ano de 1993 e para construir essa escola, em 1994 foi quando nós começamos a educação infantil. Que legal. Essa educação infantil, os pais começaram a gostar muito da educação infantil, do jeito que a gente trabalhava, do jeito que a gente educava as crianças, e aí começaram a pedir para eu dar seguimento no ensino fundamental. Foi aí que eu comecei, depois de 2 anos, eu comecei a ensino fundamental e foi assim, gradativo. Então, eu comecei com o primeiro ano, segundo ano, até chegar, na época não era nem nono ano, era a oitava série. Depois que teve a mudança para o nono ano. Eu cheguei a fazer Eu até o peguei oitavo a série mudança. também. Aí teve Ai, essa Gabriel, mudança. contamos a idade Foi já. mesmo. Revelamos as nossas idades. Então, mas em que momento a senhora teve a ideia de fazer um colégio? A senhora se inspirou em alguém? Alguém da família já tinha um colégio? Não, ninguém tinha. Ninguém. Ninguém. De repente, eu tive uma intuição e pensei o que fazer, porque eu comprei o terreno do lado, eu morava onde é o Suler atualmente, aí comprei um terreno do lado e assim, o que fazer com aquele terreno, o que que eu poderia estar fazendo, até seria uma coisa que me satisfazesse como pessoa, né? O que fazer ali? E veio a ideia de abrir uma escola de educação infantil. Aí sim que veio o sonho de abrir uma escola, de ter alguma coisa que eu gostava, porque eu gosto muito de criança, eu adoro crianças. Então, fazer uma escola. Aí comecei a pesquisar, e eu comecei a ir atrás. Pesquisei, fui ver como que abria uma escola, fui assim, em vários lugares.
Fiz pedagogia, até para eu poder abrir a escola. Aí depois eu fiz MBA em gestão escolar. E aí dei continuidade, estou até hoje. Realmente meteu a cara aí É, no negócio É, e exatamente. abriu, e não foi? abri, mas assim, na, Na cara e na na coragem. coragem. E a- E depois que você entra no ramo, depois você percebe como é, aí você começa a se apaixonar por aquilo, né? Sim, sim. E Então, tem duas coisas que eu acho importante na fala da dona Cineide, que transmite muito do que a gente conversa, principalmente com os estudantes lá no ensino médio. Primeiro, não tem uma profissão certa, porque fica o desejo, logo que eu saio do ensino médio, eu preciso acertar na escolha do meu curso, da minha profissão. sim, E de repente a vida vai mostrar vai, pra vai gente para outros rumos, né? outros caminhos. E tá Sim, a sim, gente mudar de ideia é, e principalmente aquilo que nos satisfaz, é, porque é um desafio, a gente vai falar um pouco mais à frente, a educação sempre foi um desafio no Brasil. sim, De repente, uma outra formação, um outro negócio, uma outra área, a senhora teria outras facilidades, sim, né? aham. E, de repente, o que acabou falando aí mais alto foi a Foi paixão da Ah, mas eu educação. da tenho educação. certeza que essa primeira formação ajudou a senhora em algum momento aqui. Sim, Sempre ajuda. Acho que conhecimento nunca é demais, né? Sim. é, Nunca é demais. Agrega, né? Agrega, Agrega. ajuda. Então a parte de jornalismo ajuda na comunicação. Então a sim, senhora tem mais ênfase ali de falar com a família. Então eu Isso, acho isso bem legal, bem exatamente. legal. E aí também, um outro ponto é essa iniciativa de que Sim. eu quero aquilo, então eu preciso buscar, eu preciso estudar, preciso me especializar, que é algo que a gente tanto conversa com os estudantes, com os professores, buscar até no momento de formação que a gente oferece para eles, né, a formação continuada. E esse é o caminho para lidar com os desafios sim. que a gente vai encontrando, né? Verdade. Tem que sempre correr atrás do que Sim. você quer, você tem que pesquisar. Isso é fundamental para que o negócio realmente funcione, Verdade, né? Uma verdade. coisa que eu vejo bastante, assim, é que, por exemplo, já estou há alguns anos aqui no Sul, eu não vejo zona de conforto de ninguém. Isso é muito Exato. legal. Não, mas Isso a é muito legal. educação não tem como Não você tem. ficar na zona de conforto, não tem como. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando, fazendo cursos. E a educação, na época que eu abri a escola, mudou muito. Verdade. Mudou assim, e bastante. Deixa eu contar uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Normalmente a gente tende a achar que a inovação sempre vai partir dos mais novos. E aí, uma característica do Sulor que é muito bacana sim, ela pode partir dos mais novos, mas o quanto também a dona Cineide acolhe É, essas essas novidades, ideias. essas Sim. ideias, não tem aquele formato de, eu comecei e deu certo, e vamos insistir nisso que sempre deu certo. Afinal, são mais de 30 anos de sucesso, Experiência. de experiência, mas ela sempre acolhe as novidades. Mas que só vão dá chegando. certo realmente se você inovar, Uhum. se você está buscando coisas novas. Se você continuar com o que estava antes, há 30 anos atrás, não dá certo. Verdade. Vai. Então tem que estar realmente mudando, tendo uma cabeça para que as coisas mudem. Isso é muito bacana, Isso é né? verdade. Mas afinal, assim, de onde veio esse nome Suller? É seu sobrenome? Você tirou de algum lugar? A escola, quando eu abri, era Escola de Educação Infantil, Alegria e Fantasia. E aí eu comecei, eram os pequenininhos, então o nome até dá certo para os Os pequenos. melhores, né? Aí a escola foi crescendo, e aí esse nome já não cabia mais ficar como Alegria e Fantasia. E aí eu precisei mudar. E é difícil a gente encontrar um nome, é difícil você colocar um nome para você abrir alguma coisa. Você sempre tem que pensar como que vai ser a repercussão disso, né? E aí pensei até que escolhi o meu sobrenome. Porque meu sobrenome é Suller Garcia, né? É um nome espanhol.
Uhum. E aí ficou o Suler Garcia e agora a gente não sabe nem como, né? Como seguiu? Não tem, já, o nome já está feito, as pessoas já conhecem bastante como Suler Garcia. Então foi Verdade. isso. Muito legal, Legal, né, essa muito história, legal. né? Todo mundo sabe aí. Pensa que E a senhora é herdeira, né? Já pegou um colégio exatamente. pronto, né? Tem Não, muitas, foi muitas histórias bem assim. lá de baixo mesmo, bem do começo. Isso é Bem do legal. começo. E falando nessas transformações, a gente lida com muitas gerações. E o que que a senhora percebe que mudou ao longo desse processo, seja em relação às crianças, às famílias? O que que veio mudando ao longo aí desses mais de 30 anos? A mudança com as famílias, hoje em dia, é super importante, porque as famílias trabalham bastante, não tem muito tempo, às vezes, para Acompanhar, né? acompanhar o crescimento das crianças, acompanhar uma lição, os pais têm mais dificuldade. E a gente está ali para poder estar ajudando. Então, família e escola é essencial para que as coisas deem certo, para que haja um aprendizado maior com essas crianças. Isso de mudanças, é legal a gente pensar também que essas mudanças de gerações e entender que as coisas não são as mesmas dentro do ambiente escolar, mas também das famílias entenderem que a escola que a gente estudou, a gente deu É, o exemplo da Sim, oitava é, série aqui, é não tem diferente. mais. Então, alguns valores, Mas algumas... a gente verifica que tem pais que têm ainda um pouco de dificuldade nisso. sim. Ah, porque na minha época, quando eu estudava, não era assim. Na minha época, a gente fazia de outro jeito. É outra geração que a Outra gente está geração. atendendo atualmente, A né? gente tem uma psicóloga. Que colégio que antigamente que tinha uma psicóloga para atender o estudante? Exatamente. É diferente. A gente É. está numa época diferente, assim, Sim, né? Sim, Mas assim, a gente sabe que manter uma empresa aberta hoje no Brasil é muito complicado, né? é difícil. Mas 30 anos mantendo um colégio aberto é um desafio enorme, não é? Muito, muito desafio. Porque as mudanças são constantes. E a gente teve um desafio assim muito grande quando teve a pandemia. Pandemia. A pandemia, em uma semana, nós tivemos que mudar tudo. Como que seria a metodologia aplicada com as aulas online. Então, foi assim muito difícil para todos, né? Para as famílias que tiveram que ficar em casa acompanhando essas aulas. Sim. E a Renata, que está aqui, que acompanhou isso, que você era professora na época, pode estar falando também um pouquinho sobre isso, né? verdade. Conversando atualmente com os colegas de profissão, eu vejo assim que é realmente um dos maiores desafios. Junto com isso, no ano seguinte, o híbrido, que não deixa de ser o Foi reflexo da Sim, bem pandemia. bem difícil. Bem difícil. difícil, porque você tinha que ali lidar com duas realidades, atender muito bem quem estava no online, atender muito bem quem estava no presencial. Mas eu falo, até por na época estar dando aula em outras escolas também, na ocasião, a velocidade que o Suler teve de organizar, né, Sim, essas aulas aí online, ao vivo, com tempo de duração de 50 minutos. Havia discussão sobre as crianças ficarem muito tempo na frente da da tela ou tela. não, É, e a gente foi ajustando isso sim. com o tempo, Uhum. mas a velocidade que a gente conseguiu Se fazer, adaptar, se né, adaptar, a essa realidade. atender as famílias, as aulas que ficavam gravadas para as famílias que a criança não tinha tanta autonomia. Às vezes a gente tinha lá pai que estava usando o computador para Trabalhando trabalhar em casa e também, aí né? depois encerrava, né, o seu trabalho para que aí sim começasse o momento de estudo com aquela criança, com a Sim. videoaula gravada, que já ficava gravada ali logo que a gente finalizava a aula, a gente já conseguia disponibilizar para eles. Uhum. E também esse contato, essa proximidade,
o atendimento. É A verdade. gente precisa reconhecer o quanto foi importante o atendimento dado aí pela secretaria, pela auxiliar de coordenação, as coordenadoras na época que ficavam desde de manhã É. enviando o O link, link, ajudando as crianças até Responder no WhatsApp. responder no WhatsApp até à Sim. noite. Eu lembro da gente responder mensagem até 11 horas da noite, ou ligando para pai, para mãe, para poder ajudar no que fosse Até possível. poder entender por que a criança não entrou na Isso, na sala, possibilidade de entrar depois. Nós tivemos algumas Sim. situações de entrar depois uma professora com aquele estudante. Sim. O reforço, teve reforço durante a pandemia. Fora o apoio emocional, né? Eu lembro Sim. de estudante tá dando aula assim, que eu peguei um pouco da pandemia também. Eu dando aula, vendo um estudante chateado, triste ali, porque o pai estava internado por causa de É. Covid. Então, o desafio foi muito grande para o professor. Foi. Você dando aula ali para adolescente, todos com a câmera fechada, Sim. Sim. você não sabendo se está falando com alguém. Era do outro muito lado, do outro né? lado, se estava dormindo, se não muito. estava. Foi um desafio muito grande. Assim, mas eu acho que esse desafio foi para todo mundo. Foi. Foi para Foi. todo e serviu de lição, serve de lição até hoje pra gente. Sim, com certeza. Porque a gente consegue ter um outro olhar para essa realidade que a gente não tinha enxergado ainda, né? Sim. Então, eu acho que a E pandemia várias veio possibilidades. muito para o mal, mas a gente conseguiu se sair muito bem com o que a gente tinha, né? Sim. A gente tem a plataforma muito boa, que é o Isso. Plural, Sim. né? Que é do Sistema Anglo de Ensino, que ajudou muito, Foi. muito a escola por conta dessas aulas online, né? Saímos realmente aí Saímos na Saímos frente, na frente. saímos na frente. Verdade. certeza. E aprendemos. Tanto como o Gabriel trouxe, aí tivemos os desafios, mas o aprendizado, essa proximidade com os estudantes das famílias saberem que até nesse momento difícil Uhum. puderam contar com Sim. o colégio, Sim. né? Isso daí eu acho que foi muito importante. Nós falamos aí dos desafios, né? Um deles a pandemia, mas, como eu sempre falo, a gente também precisa olhar metade do copo cheia, né? Não só Sim, a parte vazia dessa história. Qual foi o momento mais feliz desse processo, ou momentos, ou etapas felizes que a senhora vivenciou? Na verdade, são momentos felizes. Os momentos felizes para a gente é quando um ex-aluno, estudou no colégio, ele vai até o colégio para falar para a gente assim, o quanto a escola ajudou eles na formação, que eles estão assim formados com um emprego bom. Então, quando eles vêm com Esse retorno. com esse retorno para a gente, com esse feedback que eu ia falar, para a gente é muito bom, porque a gente sabe que quando esse aluno vem, quando ele fala o quanto ele está feliz, isso nos alegra muito, porque nós estamos no caminho certo, no caminho que a gente da educação, que a gente está formando eles realmente para ser um bom profissional. E essa vivência, a gente tem uma oportunidade em agosto, com o Futuro Universitário, é quase que diário esse Sim. processo, Sim. porque ao longo do Futuro Universitário, que é um projeto também do colégio, que a gente reserva ali uma semana no período da tarde para focar nesse momento de ajudar os estudantes da terceira série falando sobre vestibular, mercado de trabalho. Nós sempre convidamos Os ex-alunos, Os né? ex-alunos. Isso. Inclusive, estava uma reunião, estava com a Cineide, uma ex-aluna voltou para o Suler, inclusive ela tem uma filha aqui, né? Ah, sim. Muito sim. legal isso, A né? gente Então, nós já estamos com a segunda geração no colégio. olha só. Então, estudantes, eles estudaram lá no colégio, se formaram, casaram, tiveram os filhos e estão trazendo agora lá Isso é para o muito legal. colégio. Então, isso é muito bom para a gente, o que nós estamos fazendo. Então, nos anima mais,
a gente percebe que o que a gente está fazendo está correto. Tem certo. propósito, Tem né? certo. sim. Propósito É. muito claro. A gente sabe que dirigir 4 unidades não é fácil. Sim. Assim, eu já entrei na chegada do Rafael. Então, eu Sim. já vi a gestão do Rafael. Mas, e antes do Rafael? Para quem não sabe, o Rafael é o vice-diretor, ajuda você, Sim, sim. a senhora aqui, muito bem. Mas e antes do Rafael? Como que era essa rotina? Era bem difícil, né? Porque apesar que antes do Rafael era só o Soler Garcia, a gente não tinha as outras unidades. Uhum. Então, eu sozinha, todos os dias no colégio, sempre. As pessoas que estavam lá também me ajudando, coordenadoras, tudo eram muito boas. Então, eu não tinha problema, assim, para estar lidando com isso, com essa gestão. O Rafael faz realmente as coisas acontecer, né? A gente Uhum. vê Quando o que Rafael veio para agregar, ele foi. veio para inovar, ele veio para poder ajudar o colégio a expandir. Uhum. Sim. Foi aí que nós começamos, quando ele veio. Foi comprado o Soler Kids, que é ali na Rua Montanhas. Aí depois do Soler Kids veio o Colégio Emília Marinho, né? E por último, o Soler Baby. Entendi. E como que vocês se organizam assim para essa rotina? A gente divide tarefas, né? A gente divide assim, de segunda, quarta e sexta estou no Soler, de terça e quinta eu venho para Emília, e aí, quando eu estou no Soler, ele está nas outras escolas. E a gente vai revezando, a gente vai. Ah, precisa ir em tal colégio, aí a gente vai para lá. Independente do dia, se precisar ir, a gente não tem problema. Nós vamos ou para uma reunião de pais, ou uma reunião com os professores, a gente vai se dividindo. E eu vou aproveitar para contar uma curiosidade Sim. aqui. O quanto, com essas mudanças, principalmente as famílias que estão há mais tempo no colégio, quando é importante falar da autonomia, né? Que nós que estamos ali junto com eles, atuando na gestão, o quanto de autonomia e a confiança Isso é que verdade. eles têm no nosso trabalho nesse processo. E sim, tudo que acontece, eles sabem. Sim. Sabe, Nós sabe. É nós passado para temos nós, esse sim, momento, né, de quase que diário. Às vezes, dona Cineide, tô indo aí na sua sala. E aí só sai de lá quando a gente consegue repassar boa parte da rotina, das Sim. informações. Então, sim, as reuniões que acontecem, mas vocês não passam. Sim, isso é passado. Mas a autonomia que eles dão pra gente Isso. é muito bom, porque já adianta muita coisa, a Com gente já certeza. resolveu, já. Então a gente já passa basicamente já resolvido. Resolvido. É, Resolvido, legal. e essa resolução não é só pela nossa cabeça, é esse DNA, essa troca que a gente tem, Sim. né? Então, de como que eles pensariam, como eles gostariam que a coisa caminhasse, e a gente, por essa troca, fica muito mais fácil. Olha, então eu vou Sim. fazer dessa forma, porque tá dentro das coisas que a gente combina, o que é esperado para o colégio, quais são os nossos objetivos, então isso é muito alinhado. Uhum. E a gente percebe isso em todas as unidades e nas equipes. Sim. Sim, sim. Então, mas só realmente funciona porque eu tenho bons Gestores. profissionais, né, que trabalham direitinho, trabalham certinho. Então, por isso que as coisas funcionam e que a gente confia plenamente nisso. E essa autonomia, ela vai sendo percebida, né, adquirida e vai também. sendo percebida ali dentro da sala de aula. É, Recentemente, tive a oportunidade de conversar com um grupo novo de professores, sim. e aí eu até estava comentando, não lembro de o professor chegar com uma ideia e a gente falar não. Talvez uma adaptação do projeto Sim, de acordo sim. com a nossa realidade, com a nossa comunidade escolar, Sim. mas o não
Na verdade, Não tem. não é nem só professores. Sim, Qualquer funcionário que tem ideia, a gente acolhe acolhe. e passa para vocês, né? Isso É é difícil difícil acontecer isso. Eu acho encontrar. isso bem E difícil. assim, eu pensando aqui, vocês falando assim, o que ajudou muito a gente também foi o WhatsApp, né? O Exato. WhatsApp, quando chegou, veio assim, porque assim, eu estou aqui, mas eu estou lá, então é mais fácil a comunicação, É você está verdade. falando, olha, estou chegando daqui 5 minutos, então ajudou bastante, né? Exatamente. Isso aproxima Essa de uma certa forma. tecnologia, né? É, Maravilhoso, veio realmente para Não, mas até ajudar. na minha época, eu já tô falando que eu já tô com cuidado, 50 Tá anos. tá velho. Mas entregando muito. na minha época, por exemplo, o professor fazia a chamada na caderneta lá, né? Sim, no diário No de diário de classe. classe, anotava, dava os positivo e negativo lá. Então, hoje em dia, o professor quase não leva o papel para a sala de aula. Não. Isso é legal. É, Isso é legal. Tá. Todas as nossas salas tem uma TV, tem projetor, então o professor tem essas ferramentas, né? sim. Então, basicamente, o professor hoje Facilitou muito facilitou para muito, ele, tá né? saindo da lousa É, e migrando para as telas digitais. Sim. Isso é bem E esse migrar é com com responsabilidade. responsabilidade. O estudante ele consegue ali perceber o valor que a tecnologia tem, traz uma outra perspectiva, além dos jogos, além da música, além do acesso mais limitado, vamos dizer assim, que eles têm, talvez para um único propósito. Não vou dizer Sim. limitado, mas talvez para um único propósito. E aí perceber a utilização dessa tecnologia dentro da escola e partindo dos professores tem uma outra perspectiva, né? Eles Sim. vêm de uma outra forma. é. Sineide, qual o valor que a senhora acha que nunca pode sair dentro de um colégio? Sim, qual que é a essência que você acha que precisa manter dentro de um colégio? Eu acredito que seria o valor que todos têm que ter é o respeito. Respeito pelas crianças, pelos estudantes, respeito pelos professores, respeito às famílias. Isso é essencial. Esse valor não pode cair nunca. E essa questão do respeito, até com os bebês, com as crianças, com os estudantes, traduz também um pouco do que a gente fala no dia a dia com a nossa equipe. Sim. Sim, Não tem o estudante da professora Diana, que está sim, conosco sim, há bastante sim. tempo. Não tem o estudante da professora Fran, lá do ensino médio. Nós temos os estudantes do Colégio Colégio Suler Suler Garcia, Garcia, Suler Baby, Suler Kids, Emília Emília. Marim. A partir do momento que ele entrou, esse respeito tem que ser com esse indivíduo, né, com essa criança, Respeito e na pra aprendizagem tudo. também Isso. é Sim. importante, Garantir, porque né, essa cada aprendizagem. um tem o seu momento, então tem que ter esse respeito. Isso é importante, né? Porque tem pai que fala, meu filho tem que aprender a ler na primeira série. Então, a gente respeitar o tempo de cada criança é essencial. Isso Exato. para todo mundo, né? Sim, O que é legal isso no Suler é que a gente deixa o estudante ser o protagonista, sim, né? Antigamente era o professor, né? Sim. O professor era o centro ali de tudo. Não, mas hoje não. O aluno que é o protagonista. isso. Então, eles que preparam as atividades, um seminário. Uhum. Então, o professor orienta, mas quem vai atrás é o estudante. Isso é Isso. importante. E os projetos, E os né? projetos. Principalmente quando a gente fala de feira cultural, feira de empreendedorismo, fica bem latente essa questão do protagonismo deles. Deles, Sim. É incrível as coisas, a gente traz ali a temática e como eles transformam aquela sala, aquele tema, como eles enriquecem esse processo, e desde do infantil. Então, acredito que parte também disso vem dessa unidade, que é desde o infantil a gente entende essa criança como um indivíduo que vai se formando um ser único. Sim. Sim. Então, você vai em todas as unidades e você percebe protagonismo presente, autonomia presente, respeito como algo presente,
uma única fala Hum. nesse processo, né? Independente da unidade ou do Sim, segmento. porque isso faz parte do colégio, né? Verdade. Então, isso está enraizado no colégio. Mas como que a senhora enxerga essa educação daqui a uns 10 anos, assim? A senhora acha que isso vai melhorar, vai piorar? Eu acredito que vai melhorar. A tecnologia veio para melhorar muitas coisas. Então, eu acredito que se a tecnologia chegou muito rápido, daqui 10 anos isso também vai É ser verdade. muito, muito rápido. Mas isso acaba sendo Então, tabu, né? e a gente, às vezes, não tem nem como pensar as mudanças que vão ter, porque, assim, é muito rápido. Da época que eu abri a escola, que era mimeógrafo que a gente usava, era assim, máquina de escrever, não tinha computador. Vou pedir pro pessoal da edição colocar aí para as crianças que estão assistindo a gente o que que é o mimeógrafo. Mimeógrafo, Eles não fazem nem ideia Ideia, disso. Nem ideia. Então, a mudança de 10 anos para cá foi muito grande. E eu acredito que daqui 10 anos vai ser muito mais. Certeza. Vão aparecer coisas que a gente não tem ideia do que seria, Verdade. né? De como vai mudar, de como. Porque é rápido. E por isso que hoje a gente percebe que a escola tem sido muito mais um espaço de desenvolvimento de habilidades do que o Sim. conteúdo. Não que, mas vou colocar meu filho para ele não aprender o conteúdo. Como assim numa escola? Porque eles têm várias possibilidades De aprender, de aprender o esse conteúdo. Nós estamos muito mais aqui no processo de ajudá-lo nessas habilidades. Então, eu não sei isso, como que eu me viro? Como que eu lido com essa frustração? Como que eu lido com algo que a gente nem sabe que tá por vir? Sim. Até porque a pandemia, se alguém contasse lá para a senhora que Ninguém, ia acontecer, ninguém ia acreditar, né? que na verdade Que nós ia ter uma estaríamos... pandemia e que Isso. tudo iria parar. Que as escolas iam fechar. Que nós Tá. estaríamos dentro da casa das famílias, porque Verdade. foi isso, nós entramos na casa das deles para famílias, poder verdade. enxergar. Então, lidar com isso também tem sido muito mais o papel dessa escola Sim. do que qualquer outra coisa. Para esses desafios que a gente já sabe que existem, Uhum. que existe, e os que ainda estão por vir. Você vê que com a chegada da inteligência artificial, acho que virou um desafio ainda maior para os professores, né? Sim. Antigamente, os alunos precisavam ir na biblioteca pegar um livro para fazer um trabalho. Uhum. Aí, um pouco mais recente, o pessoal buscava no Google essa informação. Hoje em dia, a inteligência artificial faz todo o trabalho. tudo. Então, aquele professor que não busca o avanço próprio da tecnologia fica para trás. Sim. Então, ele consegue pedir um trabalho e ver se aquele trabalho o aluno realmente copiou da internet, Sim. se foi a inteligência artificial que fez. Então, aquele professor que fecha os olhos para isso, aquela escola que fecha os olhos para isso, não avança. E vou dizer, e entendendo que é uma comunidade escolar, Sim. também os pais entenderem que sim, vai estar tudo bem ele usar essa inteligência artificial, a questão é como nós vamos mediar essa utilização, que o uso que a gente está fazendo desse processo, dessa tecnologia. É uma máquina. Isso. Então, para essa máquina funcionar bem, a gente precisa dar o comando correto, né? Então, é isso que eu sempre falo bastante com os estudantes, que a ferramenta está aí. Basta você usar corretamente, né? Isso é legal. Para a gente encerrar, se a senhora pudesse deixar uma mensagem aí para todas as crianças, pais e professores, gestores aí de todo o Brasil, toda a rede escolar aí, que mensagem que a senhora deixaria para essa galera aí? Eu deixaria assim, para as crianças, sonhem alto e nunca deixem de aprender. Sempre vá atrás do conhecimento. Para as famílias, acreditem no potencial do seu filho. Isso é muito importante. E seja parceiro da escola. E para os professores, a profissão de vocês é muito nobre. Que vocês continuem inspirando as pessoas, as crianças, e transformem vidas.
É isso. Bonito, muito legal. bonita essa mensagem. Legal, Eu gostaria de agradecer a senhora aí por esse tempo, de ter vindo aqui com a gente, né? verdade. Acredito que a senhora sirva de. A senhora serve de inspiração para todos nós, principalmente para mim, para Renata. Uhum, A gente está sempre na frente aí, né? sim, acompanhando Acompanhando. essa Eu que troca. agradeço vocês. Muito bom, foi muito bom estar aqui, foi muito bom fazer esse podcast. Gostei bastante. Verdade. E aí, esse é o nosso primeiro episódio do nosso Sulercast. Aqui será um espaço de muitas discussões sobre a área da Sim. educação e tudo que passa pela educação também. Muito obrigada pela Obrigada. participação. Vamos ter outros entrevistados, Vamos. pessoas de fora, Vamos. passando palestrantes renomados, isso vai ser bem Sim. legal aí, tá bom? E é isso, muito obrigado pelo seu Muito tempo. obrigada. Obrigada. E até a próxima.